Presidente Campelo, um dos principais, sem dúvida alguma, um dos principais autoridades vascaínas atualmente, dirigente esportivo e tal, porque a eleição americana enrolada acabou. Vamos saber como é, porque o pessoal, viu, Campelo, ficou aí falando, vocês acham confuso o Rio de Janeiro? Ou melhor, estão confuso lá a eleição americana? Vocês não viram ainda no Vasco da Gama, tá? E o Eurico Miranda e tal. Alexandre Campelo, por favor, terminou a novela aí, quem é o presidente? Você agora é o quê? Milton, eu continuo presidente, o meu mandato termina ao final da primeira quinzena de janeiro de 2021, quando deverá assumir o presidente eleito nessa eleição que se mostrou bastante conturbada, que vem ainda sendo fruto de uma série de ações judiciais e que a gente não sabe qual será o resultado final, lamentavelmente. Sim, mas quem que ganhou a final ontem? Então, bom, antes de mais nada, uma boa tarde para você, Milton Neves, e para os ouvintes. O que acontece é que a eleição ela vem acontecendo de forma bastante conturbada, com uma série de ações judiciais de alguns candidatos, muita confusão também provocada pelo presidente da Assembleia Geral, e na véspera, na sexta-feira à noite, eu já estava saindo do clube, tinha acho que 5 pessoas no clube junto comigo, quando eu recebi uma notificação de que a eleição deveria ocorrer no dia 7. Né? Tinha sido convocada a eleição para o dia 7 e depois acabou sendo suspensa, transferida para o dia 14, e aí vem essa notificação. Eu tive que convocar cerca de 80 funcionários, tirar eles das suas casas, trazer para o clube, virar à noite trabalhando, montando todo o cenário, quadra, enfim, toda a infraestrutura para a eleição. A eleição começou também um pouco conturbada, as chapas tiveram que rodar suas células, tudo em cima da hora, porque havia uma previsão de ser online e acabou tendo que ocorrer presencialmente. E aí a eleição iria até as 22 horas, às 20 horas, saiu uma decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça suspendendo a eleição. As chapas, o presidente da Assembleia se retirou e aí a mesa diretora decidiu que o vice-presidente deveria assumir porque o presidente não tinha capacidade para decidir sobre a suspensão, só a mesa diretora. E ainda assim tentaram fazer, os sistemas já estavam desligados, botaram as pessoas para dentro sem serem etiquetadas, sem serem identificadas. Disseram que iriam lacrar as urnas e que elas seriam acauteladas, então as 3 chapas das 5 se retiraram e no final eles resolveram fazer uma contagem só com a presença de 2 chapas. Enfim, existe lá uma contagem que a gente não acompanhou, que 3 chapas não acompanharam, e que diz que um determinado candidato, que é o Levenciano, teria a maioria dos votos. Mas a gente não sabe efetivamente se vai valer ou não. A princípio está suspenso. A gente lamenta muito toda essa confusão. Eu, desde que assumi o clube em 2018, venho trabalhando pela transparência do clube. Eu fiz um recadastramento em 2018, ou seja, logo no primeiro ano que eu assumi o poder, já pensando em ter uma eleição limpa, tranquila, transparente. E passei a publicar a lista dos sócios mensalmente para que todo sócio ou qualquer candidato pudesse acompanhar. E no final, em agosto, quando a junta eleitoral se reuniu, fizeram lá uma grande lambança, excluíram um monte de sócios, incluíram outros. Assim, é uma coisa realmente muito lamentável para a história do Vasco. Presidente Campelo, é um maior prazer falar com você pela primeira vez. Eu entrevisto todo mundo aí, até então não tive o prazer de falar com o senhor. E eu de falar com você, porque já o acompanho no esporte, eu venho do meio, né? Sou médico
trabalhei no clube desde 84, o acompanho desde sempre, também não tinha tido essa oportunidade. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Mas é o seguinte, presidente, ainda mais na condição de médico, você figura tão nobre da sociedade brasileira e do mundo, né? Mas eu vi muitas entrevistas suas no rádio, na televisão, muito articulado, o senhor é muito inteligente, mas o senhor teve dificuldade, presidente, o senhor teve dificuldade, sabe, o senhor ficou meio com vergonha de explicar essas idas e vindas, essas coisas enroladas no Vasco da Gama. Até o senhor, que é o presidente, e tão articulado, tão correto, o senhor está tendo dificuldade de explicar, mas é uma bagunça. Então decidiu-se que nada foi decidido. Exato, de fato eu me sinto envergonhado, você definiu bem, porque como eu disse, eu trabalhei durante esse tempo todo, era meu sonho que nós tivéssemos uma eleição absolutamente tranquila e transparente. Nós sabemos que as eleições do Vasco são sempre muito conturbadas, sempre com suspeitas de fraude e tudo mais, e isso de fato me envergonha, me causa constrangimento. Eu peguei o clube, como te disse, você conhece bem o futebol, sabe que o Vasco, pelo menos nas últimas décadas, não era um clube transparente, era um clube bem obscuro, e nós fomos considerados recentemente aí entre os 4 mais transparentes do Brasil. Então, eu venho trabalhando para isso desde que eu assumi. Então, para mim é uma decepção muito grande chegar ao final desse mandato sem ter conseguido fazer uma eleição limpa, transparente. Lamentavelmente, há uma interferência de alguns grupos. O presidente da Assembleia Geral faz parte de um grupo, é um senhor de 80 e poucos anos, e acaba sendo manobrado por esse pessoal, que insiste em judicializar tudo. Você veja o absurdo. Eles fizeram uma Assembleia Geral extraordinária para aprovar a eleição direta, contratando uma empresa para fazer a eleição online, sem passar pelos critérios de avaliação do clube, da contratação. Essa é uma obrigação da diretoria administrativa. E aí eu pergunto, quem pagou por esse serviço dessa empresa? Ninguém sabe. Ou melhor, a gente sabe que foi uma chapa. Isso por si só já causa suspeita, já torna essa empresa, já cria um conflito de interesse, do qual a gente não pode utilizar essa empresa, né? Acho que isso é uma coisa muito clara para qualquer um. Então, são essas ações que trazem desconfiança sobre o processo eleitoral e que acabam colocando o Vasco numa página do jornal que não nos interessa. O senhor definiu muito bem. E eu tenho falado muito bem do Vasco e do Botafogo, que são os 2 times que realmente colaboraram para que o Brasil fosse campeão do mundo em 58 e 62. Porque o Flamengo, nos 5 mundiais, fez nada. Aí a torcida do Flamengo fica me xingando, não sei o quê. E o senhor hoje briga com o Flamengo, com o dinheiro multimilionário do Flamengo, com o super elenco do Flamengo. O senhor tem que fazer milagre aí no Vasco. O Botafogo, coitado, que é o time que... O Botafogo e o Santos, entendeu? Dividiram as honras de ajudar o Brasil em 58, 62 e 70. O Botafogo, entre aspas, está fechando. Agora, o Vasco contribuiu, é claro, com o Ideraldo Luiz Bellini, com Orlando Peçanha de Carvalho, entendeu? E mais o Vavá, entendeu? O tanque de aço, o peito de aço, entendeu? E como é que o senhor está fazendo aí esse milagre de tentar manter o Vasco de cabeça em pé, o Botafogo também, seu colega lá, com o poder econômico tão grande do Flamengo? Bom, primeiro, Milton, eu acho que essa é uma grande distorção que aconteceu pelo menos na última década, e que a televisão tem grande culpa nisso. Quando distribui receitas da televisão de maneira desequilibrada. Então, isso acaba criando um distanciamento. Qualquer um que milita no futebol, no esporte, sabe que os resultados são dependentes de recursos. Existe uma ligação direta entre capacidade de investimento e resultado esportivo. Óbvio que a competência na gestão dos recursos ela é importante, mas a gente sabe que, de um modo geral, as equipes campeãs são aquelas que têm maior nível de investimento. Então, quando a televisão causa esse desequilíbrio, ela também causa um desequilíbrio esportivo. E isso cria um círculo
virtuoso, onde você investe mais, tem mais resultado esportivo, tendo mais resultado esportivo você acaba tendo mais recursos e assim vai alimentando esse círculo virtuoso. O Vasco tem trabalhado para quebrar isso. Como eu disse, desde que eu assumi, eu tenho trabalhado por um clube transparente, eu tenho trabalhado pelo equacionamento das dívidas, eu tenho conseguido pagar dívidas, eu tenho conseguido... primeiro fiz um trabalho de reconhecimento de todo o endividamento do clube e depois um trabalho de organizar essa dívida, transformando ela de curto e longo prazo. Agora, mais recentemente, também de maneira inovadora, nós criamos um pool de credores que dá segurança aos nossos credores. Toda a receita, todo o dinheiro não recorrente, uma parcela dele vai para pagamento de dívidas. Nós trabalhamos com sócio torcedor, então a gente vem trabalhando para aumentar as receitas recorrentes do clube e diminuir o endividamento. Eu tenho certeza que se esse trabalho for mantido, no médio e longo prazo nós vamos voltar a competir, não só financeiramente, mas esportivamente com os nossos rivais. Até porque no Rio de Janeiro, a torcida do Vasco da Gama, eles ficam bravos quando o Flamengo diz que é o maior, que ganha de 10-1 em torcida, todo mundo. A do Vasco, sem dúvida, Fluminense e Botafogo estão em terceiro ou quarto lugares. Agora, o Vasco está ali encolada na torcida do Flamengo, né, presidente? A torcida do Vasco é muito grande e tem uma coisa, ela é muito mais engajada do que as outras. Você vê que nós fizemos aí um programa de sócio-torcedor, nós aumentamos a capacidade do clube de se relacionar com o torcedor, aproximamos o torcedor do clube e imediatamente eles responderam que nós saímos de 7 mil, no primeiro momento, para 34 mil sócios pagantes. Depois fizemos um movimento de Black Friday e fomos a 185 mil sócios. Em 2 meses nós tivemos a entrada de mais de 150 mil sócios. Chegamos a ser o 5º maior programa de sócios do mundo e o maior do Brasil, sem dúvida. E agora, em plena pandemia, mais de 100 mil sócios renovaram essa relação. Então, mantendo o Vasco como o maior do Brasil. Então, por aí você consegue mensurar a capacidade da nossa torcida. E, certamente, quando você tem resultados esportivos, isso também colabora para o crescimento da torcida. Então, nós precisamos voltar a esses momentos de glórias, de conquistas, para a gente também conseguir com o crescimento da nossa torcida. Olha, ontem eu tuitei sobre isso. O Botafogo precisa de ajuda, porque o Botafogo não pode sumir, pode virar uma portuguesa de esportes aqui, entendeu? Mas o que eu queria falar para o senhor, que eu sou lá de Muzambinho, nós estamos encostados no leste de São Paulo, a influência lá é total do futebol paulista. Mas o meu pai, ele veio de Areado e Varginha, dali para cima é tudo futebol do Rio de Janeiro. E no começo, ele morreu, eu tinha 8 anos, entendeu? E o meu pai comprava a revista do esporte, então eu via a revista do esporte, eu cresci lendo a Gazeta Esportiva de São Paulo, emprestada, e o meu pai de vez em quando comprava a revista do esporte, lá que falava 90% do futebol do Rio de Janeiro. Então o futebol do Rio de Janeiro sempre esteve na minha retina, e no meu ouvido também, pela rádio nacional, com Jorge Cury, um locutor extraordinário, lá de Caxambu, que morreu. E o meu pai era flamenguista, ele falava muito em Fernando, Joubert e Pavão, depois foi para o Santos, Dequinha, Jadir e Jordan. Mas meu pai falava muito também do Écio, o Écio é bom de bola. Eu falava tanto isso na rádio que eu trabalhava, que um dia o Écio aparece lá na rádio, na Avenida Paulista, entendeu? Para agradecer e tal. E ele era flamenguista, mas ele falava muito do Écio. O Écio que morreu esses dias, o senhor sabe, aqui na Grande Campinas. E o meu último tio vivo, que eram 7 filhos de minha avó Isolina, do vô Eduardo, era o tio Rui. O maior vascaíno do mundo. Eu garanto para o senhor que mais vascaíno que o senhor. Entendeu? Eu provocava ele no terceiro tempo da Band. Eu falava, tio Rui das Neves. Ele era das Neves. Tio Rui das Neves de Varginha, o maior flamenguista do mundo. Ele ligava para mim e falava, você me chama de qualquer coisa, menos de flamenguista. E eu sou de Miguel, Paulinho, Benini, Orlando e Coronel. O futebol do Rio de Janeiro, presidente, para ganhar campeonato carioca, como ganhar campeonato paulista nos anos 60, 50, era tão difícil quanto ganhar a Champions League. Era só timão. Hoje não tem mais craque no Brasil, presidente. É verdade. As competições eram muito mais
digamos assim, disputadas antigamente, porque você tinha a retenção maior dos talentos aqui no Brasil, né? E hoje os jogadores eles começam a sair do Brasil muito cedo, né? Então isso, sem dúvida alguma, diminui o nível do nosso futebol aqui no país. Tô gostando do nível do senhor. O presidente do Bahia, um ótimo nível também, do Fortaleza, do Ceará, porque falou-se em cartola, não vale nada, a turma generaliza, igual todo político não presta. Não é assim, tem político bom. Todo cartola não presta, tem cartola bom também, como o senhor, tô gostando de ver, mas dirigir o Vasco é duro, hein? O senhor não é herói, tua mulher tem, com certeza, e a medicina estão bravas com o senhor. Por sorte, são todos vascaínos aqui em casa e acabam convivendo bem com a minha ausência assim, maior, né? Mas você estava falando dos dirigentes, assim, eu acho que esse perfil ele está mudando, entendeu, Milton? Eu tenho frequentado lá as reuniões da CBF, da CNC e tal, e eu percebo que o nível dos dirigentes, dos presidentes de clube, tem mudado muito, né? Os clubes estão tendo que se transformar, na realidade, em sociedades muito semelhantes à empresa, com profissionalismo, com gestão. Então, eu acho que o clube que não tem um dirigente alinhado com o tempo, alinhado com essa tendência, ele acaba ficando para trás. Então, acho que a tendência é que os clubes acabem escolhendo dirigentes mais modernos, com conhecimento maior de gestão, e acho que com isso o nível, né, desses dirigentes tem melhorado muito. E desaparecendo os caudilhos e também os folclóricos. Vamos à última pergunta ao doutor Alexandre Campelo, médico Cruz Maltino. Vamos lá, meu caro Alexandre Cimate da Silva Oliveira, Brunaço. Vamos lá, Milton. Primeiro agradecendo o presidente, porque eu imagino quanto o celular dele está tocando, né? O mundo deve estar querendo conversar com o presidente depois do que aconteceu nessa madrugada, nessa noite no Vasco, e agradecendo demais a paciência dele com o contato da gente. Aliás, a Rádio Bandeirantes transmite daqui a pouco Vasco da Gama e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Presidente, qual que é a expectativa do senhor para esse jogo? Tem o Sapinto de um lado, tem o Abel Ferreira de outro. Para quem não sabe, o Abel Ferreira foi assistente técnico, né, do Sapinto lá em Portugal, e a primeira vez na história que dois técnicos brasileiros se enfrentam no futebol brasileiro. Como é que está o trabalho do Sapinto, essa novidade? É muito diferente em relação aos técnicos brasileiros? E qual é a expectativa para o jogo de hoje? Bom, boa tarde, Alexandre. Olha, a expectativa é muito boa. O Ricardo é um profissional de alto nível. Nós observamos muito o mercado e sabemos que a escola portuguesa de treinadores ela tem destaque na Europa. E tanto que nós já tínhamos tentado anteriormente trazer um técnico português e agora nesse momento trouxemos o Ricardo. Estamos muito satisfeitos com o trabalho. Ele se integrou muito bem ao Vasco, às pessoas. Eu acho que é uma oportunidade de troca. Até vinha conversando com ele nessa última viagem. Acho que é uma grande oportunidade para os profissionais que trabalham no Vasco aprenderem com essa escola portuguesa, e também para ele e a sua equipe que vem de Portugal, que acabam sempre conhecendo também a nossa cultura, a nossa forma de trabalhar, e sem dúvida os grandes profissionais eles sempre aprendem, até com quem tem menos experiência. Presidente, eu espero... Pois não, Milton? Não, desculpe, eu achei que você tinha terminado, pode concluir, fique à vontade. Tá. Eu espero que nesse duelo entre professor e aluno, o estagiário, que vença o professor, até por antiguidade no local, né? Já que ele está há mais tempo no Brasil. A equipe do Vasco ela começou a assimilar a forma de jogar do Ricardo, ela vem crescendo e a expectativa nossa é de uma grande partida hoje, e, obviamente, uma vitória do Vasco. E vai ser emocionante o abraço, né? O abraço dos dois portugueses antes do jogo, sem dúvida alguma. Presidente, eu acho que eu perdi muito tempo. Eu devia ter entrevistado e implorado entrevistas com o senhor, porque você é uma coisa nova. Maravilhoso o senhor, entendeu? O tio Rui Neves está lá no céu ouvindo o senhor e falando, é Vasco, o que ele gostava do Vasco.
Duvido que tendo. Ele serviu o exército, acho que em Três Corações, ele chegava de farda, eu tinha 5, 6 anos lá em Varginha, e era uma festa ver ele de farda, mas ele fala: minha farda é do Vasco da Gama. Eu nunca vi um cara fanático por um time igual ele. Essa região aí tem muito vascaíno, realmente. O Vasco tem torcedor no Brasil inteiro. Não sei se você sabe, Milton. Eu sei que você tem uma memória fantástica, eu admiro muito isso, mas não sei se você sabe disso, o Vasco, 70% da sua torcida é de fora do Rio de Janeiro. Então, a maior torcida no Espírito Santo, Vasco. Minas tem uma influência muito grande do Vasco, Santa Catarina, Manaus, mas essa região ali de Minas tem muitos vascaínos ali. Varginha, Três Corações, Campos Gerais, Campo Belo, depois vem aqui para baixo, para Alfenas também, Areado, onde meu pai nasceu, Monte Belo, Muzambinho, Juruáia, Guaranésia, Nova Resende, Bueno Brandão lá para cima. Eu conheço o sul de Minas, que eu vou ser governador de Minas, viu, presidente? Eu vou encerrar a carreira, eu já estou meio no fim, então eu vou ser governador de Minas Gerais. Eu não voto em Minas, mas se votasse, teria meu voto. Obrigado. Em nome de Rui das Neves, o 7º filho de Dona Isolina, minha avó, e do meu avô Eduardo das Neves, que era cantor, que tá mandando lá do céu um abraço. Cuide bem do meu Vasco, presidente. Uma homenagem aí ao seu Rui. Muito obrigado. Deus pague, viu? Muito obrigado.